Por mais que muitos olhem e te desprezem, houve um homem que não te desprezou. Houve um homem que te dá livramento todos os dias. Houve um homem que quer fazer na tua vida aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. E eu vim te falar que ele preparou este momento para mudar a tua vida. Só que a decisão não depende de mim e de ninguém que está aqui. A decisão é sua. Porque o Senhor, ele quer te dar muito mais do que a carne pode oferecer. Porque tudo que a gente vive aqui no mundo é momentâneo. Mas aqueles que escolhem viver para Cristo, eles são renovados, transformados e libertados. Por mais que muitos olhem e te desprezem, houve um homem que não te desprezou. Houve um homem que te dá livramento todos os dias. Houve um homem que quer fazer na tua vida aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. E eu vim te falar que ele preparou este momento para mudar a tua vida. Só que a decisão não depende de mim